Sou a filha caçula de uma família de 4 mulheres. Eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. De certa forma, eu acho que eu dei muita sorte, né? A gente conta com o nosso esforço próprio, porque eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Apesar de ser a filha caçula, fui a primeira filha que foi à universidade. Eu sou filha mais velha, eu tenho 4 irmãs, então uma família numerosa e com muitas dificuldades financeiras. Estudei em escola pública, né? Então hoje estar aqui num cargo de vice-presidente representa muito para mim e para minha família. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Fui química, fui metalúrgica, fui professora. Fiz tudo aquilo que uma pessoa de origem humilde faz, que é trabalhar desde muito cedo em muitos lugares. Eu fui criada numa cidadezinha que chama Cambuci. Desde muito cedo eu queria expandir meus horizontes, sair dessa cidade, que é acolhedora e que é afetuosa, mas conhecer mais desse mundo. Perdi meu único irmão, né, adolescente. Ele tinha uma deficiência mental leve. Acabei vivendo a minha infância toda meio que protegendo ele, né? Eu vejo que tudo que eu conquistei talvez tenha tido realmente esse reforço em relação à trajetória que eu tive. Eu tive esse impacto pela primeira vez, né, de que nem tudo que as mulheres querem fazer necessariamente elas conseguem, quando eu já estava na faculdade. Isso acaba criando na gente algumas barreiras internas. A gente mesmo passa a questionar a nossa capacidade, a gente mesmo passa a questionar, isso aí é para mim mesmo? Definitivamente não é fácil. A gente tem muitas dificuldades mesmo pelo caminho, existe preconceito que é enorme, né? A gente normalmente tem que se posicionar muito mais, fazer muito mais, se dedicar muito mais para que a gente possa se destacar. O caminho que eu naturalmente escolhi foi no sentido de não só essa coisa de fazer o que você gosta, mas ter o privilégio que com o teu trabalho poder realmente mudar a vida das pessoas. Acho que isso motivou toda a minha vida. Embora eu tenha feito psicologia, eu queria um emprego que me desse segurança, né? Eu queria um emprego que eu pudesse ficar a minha vida toda. Eu digo que a minha história passa pela Caixa, né? Comecei nova, casei com uma pessoa da Caixa. Então foi uma emoção enorme, não só minha, mas dos meus pais. Eu tinha a falsa ilusão de que o meu ingresso na Caixa àquela altura seria um trampolim, né, para alguma perspectiva e uma outra ambição, e eu fui mordida pelo propósito que nos move na nossa empresa. E ali foi um amor à primeira vista, né, um caminho sem volta, onde eu iniciei a minha jornada como técnico bancário superior, galgando as funções até chegar ao nível gerencial. Eu sempre me cobrava muito, né, não, mas eu não estou preparada para esse cargo. Não, eu não estou preparada, eu acho que eu ainda tenho que esperar um pouco. Os homens têm menos dificuldade de aceitar desafios do que as mulheres. As mulheres ficam se cobrando muito e querendo se sentir muito preparadas. Então, a partir daí eu falei, não, eu vou aceitar. Eu acho que as coisas foram acontecendo assim mesmo, muito naturalmente, e eu acho que era meu destino, né, que estava me trazendo para cá. Então, minha vida toda foi permeada por minha carreira aqui dentro mesmo. Eu sempre tive uma relação com a Caixa muito próxima, né, como secretária de habitação. Eu não tinha o broche, mas já tinha aí uma relação muito próxima com a Caixa e com a consciência do quão essa instituição é importante para o país. Não só emprego, né? O papel da Caixa em atender a população, a gente entregava e já se apaixonava por essa missão social do banco. E eu acho que toda essa trajetória, né, ela desencadeia com o presidente Lula me escolher para presidente da Caixa. Assumir uma mulher militante, de origem humilde, empregada, né, que foi sindicalista, assumir a presidência do banco é, de fato, algo muito simbólico no Brasil e no mundo. Eu sempre preferi me manter aberta às oportunidades que apareceram e a outros pontos de vista, outros temas que vieram aparecendo ao longo da minha trajetória. E eu acho que ter essa abertura constante foi aquilo que me permitiu vislumbrar a possibilidade de ser vice-presidente da Caixa, né? E a coisa do desafio da criança que nunca conheceu um botão que não quisesse apertar
foi aquilo que me fez que eu me permitisse me inscrever no processo seletivo. Porque às vezes a gente fica assim, mas será que é pra mim? Será que eu tô pronta? Será que eu tenho todas as capacidades? Cara, ninguém nunca tá pronto, ninguém é perfeito. Ninguém é um profissional perfeito, ninguém é uma pessoa perfeita. E a gente precisa ter a ousadia de se atirar nessas oportunidades que se abrem para nós. Eu vi oportunidade em me oferecer para fazer aquilo que não era da minha área, né? Então, eu fui lá e fui trabalhar no balcão. Aí comecei a buscar outras formas de trabalhar na agência. Mas eu queria conhecer o que tinha por trás do balcão, o que tinha nos caixas, o que tinha na área de retaguarda, o que tinha em cada área para poder aprender, colaborar e crescer. Eu digo que tem espaço para todo mundo. A Caixa tem espaço para homens, para mulheres, para todos. Como mulher, eu acho que eu nunca tive, digamos, um objetivo de chegar a uma vice-presidência, até porque eu não achava isso muito palpável, né? Mas, de forma geral, eu acho que eu sempre encarei, eu nunca gostei de ser vista por gênero, né? Eu sempre gostei de ser vista como profissional. Então, eu sempre tive isso na minha mente, que eu era uma profissional como qualquer outro, independente de gênero. E assim, eu sempre me dediquei e fiz, né? Para que eu tivesse o meu destaque como profissional. O resto é consequência, né? Hoje a gente tem no sistema financeiro um percentual de mulheres menor do que o normal ou de que em outras categorias profissionais. Na área de exatas, por exemplo, as mulheres são menos estimuladas. Então isso vai desde a infância sendo criadas barreiras para que as mulheres ascendam a algumas profissões. E eu acho que o ponto principal é entender que a gente não está sozinha para esse conjunto de atividades, né? Poderia dizer, nós temos sim possibilidade de ocupar esses espaços sendo mulher, né? E aí em todos os sentidos, no comportamento, na vestimenta, no posicionamento, a gente não precisa replicar essa imagem, esse comportamento masculino para assumir esses papéis. Acho que isso é uma coisa que sempre me orgulhou muito e agora que eu trabalho aqui é muito mais. A coragem da Rita em ter conduzido e ter feito a composição de um conselho diretor, onde a maioria das mulheres é muito exemplar e coroa um pouco a história de vida dela e de luta que ela tem. Então, hoje nós temos 12 vice-presidentes, 6 são mulheres e comigo são 7 pessoas, 7 mulheres. Mas é um número importante para mostrar o seguinte, é possível ter uma empresa grande, um banco do porte da Caixa, um dos maiores bancos do mundo, com maioria de executivas mulheres, e nós demos um grande exemplo no banco para o Brasil e para o mundo. A cada vez que a gente traz um conhecimento novo para a nossa vida, a gente consegue meio que reprogramar o nosso cérebro e isso expande ainda mais os nossos horizontes. E a gente precisa ter essa ousadia para dar novos saltos, né? E para enxergar, às vezes, caminhos que não estariam abertos se a gente não tivesse tido a curiosidade de procurar saber sobre determinado assunto. É um fato de mentalidade. Por conta dessas barreiras todas que as mulheres enfrentam, é muito mais difícil para as mulheres se enxergarem como qualificadas. Muitas mulheres me perguntam, Cris, como que você fez com 3 filhos e você manteve sua casa, sua família e a Caixa você conseguiu conciliar? É uma estrutura. Foi assim comigo, né? Eu tinha minha família que estava ali disposta a me ajudar e me ajudou muito. O apoio familiar e uma rede de apoio faz toda a diferença para que as mulheres consigam seguir suas carreiras, principalmente em cargos de liderança, que acabam muitas vezes exigindo um pouco mais da sua jornada de trabalho, né? Trabalho com várias mulheres, eu amo trabalhar com mulheres, são muito competentes. Então eu acho que elas têm que se entregar a isso, se for o objetivo de vida delas. Eu costumo falar para minha equipe, para as mulheres especialmente, que as mulheres são o que elas quiserem ser, né? Então elas vão ser sempre o que elas quiserem ser, mas olhem sempre para o objetivo final que ele vai acontecer. Importante que a gente fale sobre essas práticas, né? Que a gente use o nosso espaço coletivo de trabalho também como protagonistas, né, dessa mudança e desse comportamental, porque ele é estrutural. E entender que nós mulheres, né, temos sim muito espaço, muita oportunidade de fazer um chamamento mesmo, né, para que se vejam como protagonistas das suas vidas e da entrega de valor que a gente tem
para a sociedade. O tema de enfrentar o machismo nas instituições é um clássico. Acho que não há mulher que tenha construído uma carreira e tenha ocupado postos de liderança que não tenha passado por isso. Infelizmente, ainda há a expectativa, a exigência de que a mulher seja a responsável pelos cuidados, seja responsável em assumir cuidado doméstico, achar que as mulheres que devem abrir mão da carreira para poder levar os filhos ao médico ou poder cuidar dos pais quando eles envelhecem, né? Para as mulheres ocuparem espaço, elas têm que ser teimosas. Quando fala que a gente é teimoso, é porque nós temos que ser teimosos. Se a gente não for teimosa, a gente não chega. Porque é muito difícil. Nós estamos falando do peso da família. Mas o machismo, ele está intrínseco em todos os lugares. E eu passei por isso em vários momentos da minha vida, de duvidar da sua capacidade, de te testar, né, o tempo todo, para ver se você de fato é capaz. Então, acho que a mensagem que eu deixaria para todas as mulheres é que sim, nós somos qualificadas. Sim, nós temos condições. Sim, é possível equilibrar uma vida pessoal e uma vida familiar. A gente tem uma força incrível de superar essas barreiras e alcançar esses objetivos, né? E quanto mais a gente falar sobre isso nos nossos espaços, mais força a gente ganha nesse coletivo para esse enfrentamento, né? Para tratar uma questão que é estrutural. E se posicionar, né? Como uma profissional que tem ambições e tem direito de tê-las, né? E a crença que eu carrego até hoje é a mesma que eu descobri na juventude, que é acreditar que o mundo pode ser melhor, que pode ser mais solidário e que as injustiças sociais precisam ser corrigidas. Ali eu me formo como pessoa. Acho que a Caixa dá um exemplo para o Brasil de uma empresa que pensa nas mulheres, na questão da equidade de gênero, né? Proporciona às próprias funcionárias condições de crescerem na empresa. Eu acho que isso é um exemplo para todas as empresas brasileiras. Nós estamos num momento em que é super importante discutir o empoderamento das mulheres em todas as esferas, seja no executivo, legislativo e principalmente nas empresas. Portanto, a Caixa ela termina nos ajudando a construir um processo de discussão e de debate para dentro do governo e fora do governo estratégico. Para nós mulheres é tudo muito mais difícil, tudo é muito mais complicado, mas o importante é não desistir, é acreditar em você, acreditar que você é capaz, acreditar que você vai chegar lá, porque chega, né? E a grande decisão de onde nós queremos chegar e a forma com que nós queremos chegar é nossa, não é de ninguém mais. Cada liderança, com certeza, teve muito percalço durante a sua vida para chegar onde chegou. Se tornar liderança num país machista como o Brasil é algo muito forte e tem que ser tido como exemplo, para que nós, de fato, possamos ter um país onde as mulheres, de fato, sejam capazes de ser liderança, né? Tenham voz, tenham vez, né? E tenham oportunidades de fato estar onde elas quiserem. Hoje somos 7 histórias, 7 lideranças E 7 mulheres.